Pai, obrigada por essa palavra tão importante hoje. É algo que nós precisamos desesperadamente, basicamente, todos os dias. Ajuda-nos a entender que é preciso pressionar e prosseguir para se ter a vitória. Ajuda-nos, dá-nos graça. No nome de Jesus. Hoje eu quero tirar um tempinho para falar com você sobre perseverar através da ira. Alguém aqui fica irado de vez em quando? Precisamos abandonar a ira e a falta de perdão do passado. Porque se não fizermos alguma coisa com a ira, o nosso próximo problema será a falta de perdão. Se eu fico com raiva de alguém e deixo essa raiva permanecer o tempo suficiente para criar raízes, então eu fico com uma raiz de amargura e me torno ressentido. E mesmo quando eu ainda estou tentando manter um relacionamento com aquela pessoa e sorrindo do lado de fora, existe algo no meu coração que gradualmente está comendo a vida de Deus que está dentro de mim. A Bíblia é muito explícita sobre o fato de que, mesmo que podendo ficar irados, não podemos permanecer assim. Ela deixa bem claro e explícito sobre a necessidade e a obrigação de cada cristão de manter os seus corações completamente limpos da ofensa e da falta de perdão. Todo mundo precisa dessa mensagem. Todo mundo é tentado de formas diferentes nessa área. Você ficaria espantado com o número de pessoas que amam a Deus e que vieram receber um milagre, que vieram receber libertação, vieram para que Deus faça algo em suas vidas e chegaram com raiva de alguém ou de alguma coisa. E pode não ser algo recente, talvez algo do passado, e você diz, bem, eu tentei superar isso, mas eu não consigo. Sim, você consegue. Deus não nos fala para fazer coisas que nós não conseguimos fazer. Se o Senhor nos disse, perdoe, então nós podemos perdoar. Se Ele disse, não fique ofendido, então existe um jeito de nós não ficarmos ofendidos. O pastor Don Clowes, eu, o Dave e a Sharon estávamos conversando ontem, porque eu gosto de falar sobre coisas que são reais. Eu disse, ok, quero falar sobre abandonar o passado e viver realmente desfrutando o futuro que Deus tem para você. Então eu vou falar sobre abandonar a ira, abandonar a amargura. Mas eu quero poder dizer para eles o que devem fazer. Para mim, uma coisa é dizer às pessoas, faça isso. E outra coisa é lhes dizer como podem fazer. O que está dizendo que elas devem fazer? Dom começou a compartilhar comigo algumas coisas de acordo com o meu coração e ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso. Com frequência. Dom diz que uma das coisas que Deus realmente tem levado ele a fazer de forma frequente é ser honesto consigo mesmo sobre o porquê de alguns sentimentos que ele sente de vez em quando no seu coração. Ele disse que numa manhã, há 2 semanas atrás, ele acordou e ele estava realmente muito mal-humorado. Ele disse, eu pensei, esqueça todas essas coisas. Eu não me importo com ninguém, eu não me importo com nada, eu não quero fazer isso. Ele estava com uma mala cheia de eu não me importo com nada. Ele falou que começou a praticar o que Deus tem lhe ensinado. Ele perguntou para si mesmo, ok, o que realmente está por trás disso? Vamos, você precisa descobrir alguma coisa aqui hoje. Frequentemente nós só lidamos com o que está acontecendo na superfície das coisas. Mas é algo lá no fundo que está causando essa coisa superficial que você sente. Então nós podemos tentar lidar com esse sentimento superficial que nós temos, mas depois um outro sentimento ruim aparecerá, talvez de um sabor diferente, mas na verdade vindo da mesma raiz que esse outro. Raízes podres sempre produzem frutos podres. Eu já usei um exemplo muitas vezes em mensagens sobre... Sei que todos vocês já tiveram essa experiência. Você chega à frente da sua geladeira, abre a porta e pensa, gente, o que está fedendo?
Bem, algumas pessoas até testificam disso, elas dizem, a minha vida fede. Bem, o que você precisa fazer é a mesma coisa que você faria com a sua geladeira. Você precisa revirar o lugar de ponta a ponta até descobrir de onde está vindo aquele fedor. Você não pode ficar satisfeito com nada menos que isso, porque espirrar um desodorizador nela não vai resolver nada. Nós jogamos um desodorizador na nossa vida. Ah, bem, eu sei que eu tenho uma atitude ruim, mas... Quero que ponha as mãos sobre mim de novo. Não. Comece a se perguntar qual é o meu problema realmente. Você diz, eu vou dizer qual é. Me deixaram irados? Não, você sabe o que precisa ser feito, precisa reconhecer a sua ira. Ao invés de dizer, você me deixou irado, você precisa saber por que eu fico irado tão facilmente. Por que eu sou assim tão inseguro? Que toda vez que alguém tenta me dar qualquer tipo de conselhozinho básico, eu explodo. Bem, você precisa parar de me dizer o que eu devo fazer. Não, talvez você deve se deixar Deus tratar com eles e deixá-los nas mãos do Senhor. E talvez você deva descobrir como você pode viver num mundo cheio de pessoas rudes e amarguradas e ainda assim ter paz. Mesmo que você evite aquela pessoa que feriu seus sentimentos, o diabo providenciará mais 3 amanhã, mais 2 depois de amanhã e mais 10 no dia seguinte. Então a resposta não é evitar todas as pessoas que nos incomodam, mas a resposta é mudar. Bem, não grita baixo comigo porque eu estou pregando bem. Na verdade, o que Dom estava compartilhando era particular. Nós não entramos em detalhes, mas ele disse que quando perguntou a si mesmo qual era o motivo daquilo, havia uma ferida lá. Assim, frequentemente, as pessoas nos machucam e ao invés de lidarmos com isso, nós encobrimos. Minha palavra para você hoje é: pare de esconder as suas coisas. Os sentimentos enterrados vivos, eles nunca morrem. Eu quero que você veja isso. Os sentimentos enterrados vivos nunca morrem. O que acontece é que eles ficam em algum lugar lá dentro de você e se tornam bem maiores. A cada dia eles se alimentam do seu relacionamento com Deus, eles se alimentam do seu relacionamento com as pessoas. Nós precisamos lidar com essas coisas e não ficar parados em algum lugar fingindo que nós estamos bem quando na verdade não estamos. Nós precisamos parar de ser hipócritas. E precisamos ser honestos com nós mesmos, porque nós não podemos ser honestos com ninguém mais se não formos honestos com nós mesmos. Se você tem inveja de alguém, chame isso do jeito que é. Busque a Deus e diga: sabe de uma coisa, Deus? Eu sei que esta atitude que eu tenho é terrível. Eu posso sentir o fedor quando eu abro a porta. E gostaria de saber por que eu tenho esse problema com inveja. Deus, eu quero saber o que está dentro de mim, porque eu estou tendo esse problema. Talvez Deus te mostre na mesma hora, você é inseguro. Você não sabe que é em Cristo. Você se compara o tempo todo com os outros. Você não precisa se comparar com ninguém, porque eu te amo e tenho um plano para a sua vida. Tire os seus olhos deles, deixe eu trabalhar na sua vida. Amém? Na verdade, Denise, quando eu te falei que estava com inveja do seu terninho, eu não estava, só achei bonito. Nós precisamos começar a ser honestos e reconhecer os nossos sentimentos. Chamando as coisas pelo nome. Pare de culpar as outras pessoas por tudo. Ninguém pode arruinar a sua vida se você não permitir. Este lado precisa ouvir isso. Ninguém pode arruinar a sua vida se você não deixar. Eu sei que isso é um fato, porque pessoas miseráveis querem fazer as outras pessoas serem miseráveis. Isso é o que sempre acontece. Às vezes não é algo que elas estão fazendo de propósito. Elas estão tão miseráveis que não podem suportar a alegria, porque a alegria bagunça a sua miséria. Se você estiver mal-humorado, a última coisa que você quer fazer é ficar perto de pessoas com personalidade de carnais que só querem ser felizes e se divertir o dia inteiro. Você deseja estrangulá-las. Amém?
Aleluia. A minha maravilhosa assistente administrativa tem uma personalidade pra cima. E ela sempre viaja conosco. Ela chega ao nosso quarto às 7 da manhã, quando estou pregando, fazendo esses seminários. Ela prepara o café. E ajuda o Dave e eu com o café da manhã e me ajuda com alguns pequenos detalhes. Eu naturalmente, não sou uma pessoa pra cima quando eu acordo pela manhã. Eu quero silêncio. Depois que eu já preguei em 3 reuniões, eu estou me preparando para a última no sábado. Eu estou tentando permanecer no nível de ser assim bastante positiva. Então eu só consigo funcionar naquela manhã depois que eu acordo totalmente. Então ela bate na porta e eu abro a porta e ela diz: como você está nessa manhã? É assim mesmo, não estou exagerando. Então eu digo: como você está? Eu não estou exagerando quando eu falo com ela. Ela diz: maravilhosa, fantástica. Como você está? Eu estou. De vez em quando eu penso: ninguém pode estar tão feliz assim de manhã. É claro, fico feliz por ela. Glória a Deus, com certeza preciso dela para me tirar do porão de vez em quando, mas estou falando a verdade. Às vezes, quando você está mal-humorado e outra pessoa está realmente pra cima e feliz, você pensa assim: Quando você quer ser negativo e alguém positivo se aproxima de você, ele te irrita. Se você não tem boas maneiras e alguém está perto de você, se ele for educado e gentil, você não vai gostar dessa pessoa. Quando Paulo e Rossane moraram conosco, eles moraram por 18 anos em nossa casa como nossos defensores. Nós tínhamos filhos pequenos, nós viajávamos e eles nos ajudavam com nossos filhos, nos ajudavam com os nossos filhos e eles foram grandes bênçãos para nós. Eu nunca vi pessoas assim tão educadas. Eu nunca ouvi em toda a minha vida nenhum deles pedir alguma coisa para o outro sem dizer por favor e obrigada. O Dave e eu gritávamos ordens um ao outro. Então, quando eles mudaram para nossa casa, eu estou falando a verdade. Eu já falei isso para eles e eles me irritavam. Eles eram tão gentis e educados que eles me irritavam. Eu ficava assim: gente, fala sério. Vocês não estão sendo verdadeiros? Você poderia pegar um copo de água para mim, por favor? Obrigada, querida. Eu era assim: pega água para mim, glória a Deus. Eu não estou falando a verdade. Toda vez que nós estamos perto de alguém que está fazendo algo melhor do que nós em alguma área, o comportamento dessa pessoa nos convence do pecado, mas ao invés de nós trabalharmos isso aqui dentro de nós ficamos irritados com essa pessoa. Ao invés de deixarmos que eles nos puxem para o lugar onde estão, nós queremos puxá-los para o lugar onde estamos. Mas a questão é, nós precisamos parar de culpar as outras pessoas, seja lá qual for a situação. Precisamos começar a reconhecer nossos sentimentos, nossos pensamentos e assumir responsabilidade por todos esses pensamentos e sentimentos estranhos e impuros que nós temos. Vamos, gente, essas coisas que nós escondemos de todo mundo. Nenhum de nós gostaria de ter as mentes como um livro aberto sendo exibido no telão aqui hoje. Aleluia. Nós sempre pensamos: Deus, com certeza eu não preciso disso hoje. Sim, precisa. Claro que precisa. É exatamente o que você precisa. Eu creio que geralmente Deus coloca pessoas ao nosso redor cujos comportamentos nos convencem. Eu sei que tem momentos que eu estou perto de pessoas e por causa da minha caminhada com Deus, a minha atitude as convence. E muitas delas decidem não gostar de mim. Não é culpa minha, eu não posso mudar porque elas foram convencidas pela minha presença. Eu quero que vocês sejam honestos e digam: ok, porque eu não gosto de você. Talvez eu não goste de você porque você está fazendo bem melhor do que eu nesta área. E a sua presença me convence e me faz sentir-me mal pela posição que eu estou. Nós precisamos ser honestos. Nós precisamos ser desesperadamente honestos. Se você sente inveja, fala para Deus que você sente inveja. Se você estiver com raiva ou ficar com raiva facilmente, pergunte a Deus por que você se zanga tão facilmente. Eu vou dizer outra vez: as pessoas não podem carregar a responsabilidade de nos tratar de uma forma que nunca podemos ficar chateados. Nós precisamos levar a responsabilidade pelas nossas próprias emoções e não deixá-las fugir do controle o tempo todo. É difícil demais tentar mudar o mundo para que você possa ser feliz. Acredite em mim. Eu sei, eu já tentei. É a absoluta verdade. Nossos problemas não são o que realmente nos derrota, mas é a nossa resposta a eles que nos derrota.
Existem tantas coisas que nós jogamos em cima das outras pessoas, que na verdade é nossa própria responsabilidade. Certo? Efésios 6:12. Porque nós não estamos lutando contra carne e sangue, lutando apenas com oponentes físicos ou pessoas. Mas nós estamos lutando contra os principados, as forças, contra quem são os espíritos mestres, os dominadores do mundo nesta atual escuridão, contra as forças espirituais da maldade no reino sobrenatural, celestial. O que ele está dizendo? O nosso problema não são as pessoas. O nosso problema realmente é o diabo. Agora, as pessoas têm alguma responsabilidade? Com certeza. Mas nós precisamos subir, crescer e não deixar o diabo nos usar. O inimigo sempre está procurando um ponto fraco para ele trabalhar. Muitos de vocês sabem. Você poderia se levantar e me dizer alguns pontos fracos na sua vida que toda vez que o diabo está tentando chegar a você, ele usa aquela pessoa para te atingir. Aleluia! As pessoas têm uma responsabilidade e precisam ser mudadas, mas se elas estão nessa posição agora, você precisa lembrar do lugar que você já esteve e você irritou muitas pessoas também. O fato de que elas estão me irritando não me isenta da responsabilidade de não ficar sempre tão irritado. Vocês estão me entendendo aqui? Eu vou dizer novamente, eu acho que normalmente nós paramos nisso, porque, veja bem, não é doloroso para mim olhar para o que está errado em você. Eu não sinto dor enquanto eu estiver olhando para o que você está fazendo comigo e que não deveria estar fazendo. Mas está me deixando infeliz e eu não preciso perseverar em nada. Às vezes, se eu for um pouquinho religioso demais, eu posso sentir uma justiça própria por causa da revelação que eu tive sobre o seu problema. Principalmente agora que eu sou tão maduro espiritualmente que eu posso reconhecer as fraquezas e falhas de todo mundo. Aleluia! A dor começa quando eu vou além do que você está fazendo comigo ou do que eu penso que você está fazendo comigo, porque muitas vezes está só nas nossas cabeças. Muita coisa da nossa cabeça. Você sabia que existem muitas pessoas cujas percepções estão totalmente bagunçadas? Em outras palavras, por causa de feridas que eu tive na minha vida há muito tempo, eu posso estar no lugar e eu posso pensar que as pessoas estão me rejeitando, quando na verdade elas nem estão prestando atenção em mim, porque elas nem sabem que estou lá. Eu posso ficar machucada, incomodada e com raiva delas porque essas pessoas não estão me tratando da forma que eu acho que elas deveriam me tratar, quando na verdade Deus está me escondendo delas, porque Ele está procurando algo em mim e a única maneira que Ele pode externar isso é não deixando as pessoas me tratarem do jeito que eu queria que elas me tratassem. Eu estou falando muito rápido? Eu nunca me esquecerei de uma mulher. Essa mulher agora trabalha para mim. Meus empregados devem pensar, será que sou eu? Anos atrás, quando eu tinha as reuniões semanais no Centro Cristão da Vida, as reuniões da quinta de manhã, essa mulher era parte da equipe de apoio. E um amigo dela chegou para mim e disse, fulana de tal, falou o nome dela, sente que você a ignora totalmente, você não presta atenção nela. Você passa do lado dela e nem a cumprimenta. Ela está magoada, está machucada. Ela sente que está se voluntariando no seu ministério de ajuda e trabalhando e sendo fiel. Mas ela está muito machucada. Bem, de repente eu senti esse fardo de responsabilidade vindo sobre mim. Que agora eu precisava encontrar essa mulher 3 vezes por dia. Para dizer a ela o quanto ela era tremenda e certificar que eu tinha falado e conversado com ela. Nós sempre caímos nessas obras da carne, tentando dar às pessoas o que Deus não está dando a elas. Muitas vezes também nós cobramos das pessoas o que Deus mesmo não está nos dando. Nós precisamos parar de pensar que as outras pessoas precisam ter as suas personalidades, suas maneiras para nos manter felizes, e nós temos que tomar responsabilidade e reconhecer os nossos próprios sentimentos e nossas próprias emoções.
Deixa eu te dizer uma coisa, eu não consigo nem imaginar as coisas maravilhosas que você poderia receber até o ano que vem e nos contar a respeito do que vai acontecer na sua vida se você simplesmente viver de acordo com esses dois pensamentos. Eu vou até o final desse processo na minha vida e não importa o quão doloroso isso seja, eu deixarei a dor do passado e sairei do outro lado com a minha vitória. Eu preciso repetir isso. Eu vou sair daqui e descobrirei o que realmente está acontecendo na minha vida. Eu não vou te culpar, não vou te culpar, não vou te culpar, não vou te culpar. Eu não te culparei. Isso não significa que não existam pessoas que estejam te tratando mal. Eu tenho certeza que existem. Eu sei que Deus usa as coisas. Ele mesmo não faz. Mas se nós nos colocarmos um no caminho do outro, Deus pode nos usar. Quando Ele não usa uma coisa, é porque Ele vai usar outra. Isso não quer dizer que você não pode confrontar as pessoas. Isso não quer dizer que você tem que deitar e deixar as pessoas passarem por cima de você. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando a respeito de que precisamos descobrir o que está acontecendo conosco. Nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, forças e maldades nos altos lugares. Quando estamos machucados, nós queremos colocar a culpa em alguém. É a primeira coisa que fazemos. Bem, estou magoado, é culpa sua. Reconheça sua ira. Colocar a culpa no lugar errado só vai fazer aumentar a nossa dor ainda mais. Não faz com que seja removida ou curada. Satanás é o nosso verdadeiro inimigo. Nós temos uma arma secreta contra ele que está em Romanos 12 e acho que muitos cristãos perderam isso. Você tem uma arma contra o inimigo. Existe uma coisa que Deus te capacitou a fazer que pode deixar o diabo completamente louco. Você diz, o que é? Você tem uma habilidade de ser bom com as pessoas que não são boas com você. Eu não quero fazer isso. Por quê? Porque tem que deixar a dor do passado? Veja, se nós aprendemos a fazer o que Deus nos fala para fazer, independente de sentimentos, nós chegaremos no tempo que nós sentiremos tão bem, que mal poderíamos acreditar. Mas você precisa pagar o preço agora para chegar àquele lugar maravilhoso que você sonha estar algum dia na sua vida. Meu marido é tão saudável e ele se sente bem melhor fisicamente do que eu sinto. Ele tem mais força, mais energia e parece que eu me machuco toda vez que eu viro. Eu tento fazer isso e as minhas costas doem. Tento fazer outra coisa e machucou o braço. Coisinha simples. Não como se eu estivesse doente muito mal. Mas ele é tão forte, tão saudável. Bem quer saber, durante toda a vida, o Dave fez exercício todos os dias. A vida inteira. Ele tinha 16 anos e a cada 2 dias ele faz exercícios. Ele investe 1 hora num dia, 2 horas em outro dia. E no outro dia mais 30 minutos. E assim ele vai investindo na sua saúde. Bem, ele tem a pele de 25 anos, não tem uma ruga sequer. Tudo que eu tinha que costumava ser aqui, acabou ficando aqui embaixo, olha só. Eu fiz algumas coisas para levantar e costurar de volta ao lugar. Estou pensando em fazer outras melhorias. Eu estava pensando em ir lá essa semana para ver tudo que eu poderia levantar. Me disseram que eu poderia levantar tudo. Amém? Os meus braços estão começando a formar aquelas pelancas que ficam assim, ó. Bem, por isso eu não gosto de usar camiseta sem manga, então eu pensei, ok, vou malhar. Bem, eu machuquei o meu cotovelo, agora preciso ir ao médico para vê-lo. Ok, vou fazer umas abdominais. A minha coluna saiu do lugar. Eu falei, vamos, Deus, eu estou tentando fazer isso, continuo me ferindo sempre. Eu pensei, eu estou cansada de me machucar, eu vou ver se levanto o meu braço. Aposto que eles podem dar uma esticada aqui, colocar isso de volta no lugar e... ninguém nunca vai saber de nada. Vamos, não me julgue, você também quer fazer isso, você sabe. Mas veja, o Dave pagou o preço. Bem, de muitas maneiras ele o fez. Ele pagou o preço para se sentir bem agora, como ele sente. Eu não paguei o preço, mas estou pagando agora. Alguém está acordado neste lugar hoje?
Ou você abandona a dor do passado e alcança a vitória, ou você ainda estará na mesma condição terrível, jogando desodorizador na sua vida daqui a 50 anos. Deus é tão bom e eu não posso suportar. Mas existe um preço a pagar. Você precisará passar por algumas coisas. Pare de culpar as pessoas pelo que está errado na sua vida. Quando eu aprendi a orar e a tomar autoridade sobre o diabo, eu estava repreendendo todo mundo. E tudo. Oh Deus, o Senhor tem que mudar o David, tem que mudar os meus filhos, tem que mudar os meus vizinhos, tem que mudar o meu chefe. Até que Deus me falou que eu era o problema. Lembra que eu falei hoje mais cedo que você não precisa deixar ninguém roubar a sua alegria? Não entregue para os outros a responsabilidade pela sua alegria. Sua alegria pessoal é responsabilidade sua, não é responsabilidade de outra pessoa te agradar e te manter feliz todos os dias da sua vida. É aí que nós cometemos um erro. Nós nos casamos com alguém, entregamos para essa pessoa a responsabilidade de nos fazer felizes, e nós devemos entrar num relacionamento e deixar Deus nos mostrar o que nós podemos dar para essa pessoa, e ao dar algo nós poderemos ser felizes. Nós teríamos a recompensa. Você me faz feliz? Não. Deus disse, fora do alcance. O que você pode fazer para melhorar a vida das outras pessoas e ao entregar a si mesmo? Para isso você experimenta uma alegria inefável. Você sabe que é difícil deixar alguém ter a preferência quando você não quer fazer o que essa pessoa quer fazer, mas ao mesmo tempo é doloroso. Depois que você passa por isso, você experimenta uma satisfação no seu interior que você não alcança fazendo as coisas do seu jeito. Nós estamos trocando um pouquinho de contentamento carnal por uma alegria inefável e cheia de glória. Estamos trocando um pouquinho de prazer pela coisa verdadeira que Jesus morreu para nos dar. Não existe sentimento melhor do que esse de saber que você fez o que Deus queria que você fizesse para os outros. Não importa o preço pago, você fez conforme a vontade de Deus para você. Deus nos deu poder. E nos deu esse poder para sermos bons para as outras pessoas, até mesmo para as pessoas que não são boas conosco. Deus nos deu força para orarmos pelos nossos inimigos. Ele nos deu a habilidade para não ficarmos irados com as pessoas que nos atacaram e nos feriram. Deus nos deu a habilidade de poder dizer, Deus, perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quer saber? Essa é a verdade. Muitas vezes as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Só estão reagindo assim por causa de suas feridas e mágoas. Eles nem estão procurando por você. Você apareceu no caminho. Aleluia. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor pode fazer os meus inimigos estarem em paz comigo. Senhor, perdoe, eles não sabem o que estão fazendo, eles não te conhecem. Nós realmente precisamos entender que as pessoas, na verdade, não conhecem. Nós precisamos ter misericórdia deles, orar pelas suas vidas. Quando você faz isso, você é liberto. Romanos 12, 21 é um dos segredos espirituais mais importantes da palavra do Senhor. Se as pessoas realmente entendessem isso, nós vencemos o mal com o bem. Bem, eu não consigo fazer isso, eu não consigo falar com eles, eles me machucaram demais. Sim, você consegue. Tudo o que você tem a fazer é dizer, Deus, pela tua graça e misericórdia, eu não vou evitar aquela pessoa, eu vou ficar no lugar que ela está, vou ficar no mesmo lugar, então eu vou procurá-la, eu vou sorrir para ela, eu vou dizer, é tão bom ver você aqui hoje, como você tem passado, meu irmão? Deus te abençoe. Mas o que nós fazemos é entrar na sala onde a pessoa que nos machucou está e dizer, eu não fico perto dela. A Bíblia diz para abençoar os seus inimigos e não amaldiçoá-los. Você sabe o que significa abençoar? Se você olhar no grego, falar bem de alguém. E você sabe o que significa amaldiçoar? Falar mal de alguém. Quando nós nos recusamos a falar a respeito da pessoa que nos machucou, quando recusamos a espalhar para outra pessoa o que esta pessoa nos fez e, portanto, arruinando assim a sua reputação na cabeça dela, se nós deixarmos as pessoas pensarem bem de alguém que nos feriu, e olha que isso dói.
Gente, eu estava com alguém outro dia. Bem, na verdade, eu estava com vocês, meninos, ontem. E vocês estavam falando sobre alguém que eu até me esqueci. Agora, como essa pessoa era legal, ótimo, mas isso, mas aquilo, eu pensei, se eu pudesse te dizer o que eu sei. Veja, Deus tinha acabado de me falar, mantenha a boca fechada. Você sabe o quanto é doloroso ter que calar a sua boca? É doloroso, porque tem algo em nós que deseja muito falar tudo que é ruim. Nós só queremos dizer o que nós queremos dizer, é difícil. Você tem que assistir as coisas indo assim, morrendo dentro de você. Na verdade, é isso que está acontecendo. Todas essas coisas erradas estão morrendo porque nós não estamos alimentando-as. Toda vez que nós cedemos a um sentimento demoníaco, nós estamos alimentando e mantendo vivo para a próxima vez que ele quiser nos controlar. Nós vencemos o mal com o bem. Ser bom e fazer o que é certo atormenta o diabo. Ele é tão perverso e tão mau. E assim como nós falamos mais cedo, quando nós estamos tendo um péssimo dia e encontramos pessoas que estão realmente felizes, isso nos irrita demais. Bem, o diabo não tem nada de bom, ele é mau e perverso, e quando nós somos bons e fazemos o que é certo, isso atormenta. Você entendeu isso? Quando somos bons para alguém, isso atormenta o diabo. Toda vez que mostramos amor, ele fica assim. É verdade. Vou te dizer uma coisa, eu sei disso. Quando eu percebi o que o diabo tinha feito comigo através do meu pai, que tinha um problema porque alguém tinha ferido ele. Pessoas feridas ferem pessoas, até que alguém toma uma posição e diz, isso não pode continuar assim, está passando de geração em geração, de geração em geração, e o diabo está conseguindo ter vitória, mas a Bíblia nos fala em Isaías capítulo 61, que quando nós deixamos Deus nos curar, nós poderíamos reparar as brechas, poderíamos ser restauradores de lugares antigamente assolados, e podemos levantar as devastações de muitas gerações, e gerações, e gerações. Sim, existia uma devastação dos meus antepassados, um longo histórico de incesto, de abuso, raiva, violência e disfunção. Mas sabe de uma coisa? Parou aqui. Eu pagarei o preço para que isso termine aqui. Esse será o meu legado para minha família. É por isso que eu estou ficando com o nome Maier. Acabou aqui. Talvez ainda haja um pouquinho disso em algum dos meus filhos, principalmente nos mais velhos. Mas sabe de uma coisa? Essa situação já foi resolvida enquanto eles estiverem perto de meus filhos. Veja isso, diabo! Agora você não pode ver nem mais um traço disso. Eu sei que estou revidando o diabo com isso. Quando eu percebo o que ele fez na minha vida, me dá uma raiva. Você roubou a minha infância e eu nunca fui uma criança. Quando eu tinha 23 anos, eu não estou mentindo, eu não me lembro de ter sentido felicidade, liberdade ou fé nenhuma vez na minha vida. Você diz, por que 23? O David tinha 26 quando nos casamos, eu tinha 23 e nós estávamos conversando. Ele contava para mim como ele se divertiu na infância, mesmo ele não tendo muito dinheiro. Meu pai morreu por causa de bebida, mas ele teve uma mãe cristã que orava por eles. Ela os amava e os levava à igreja o tempo todo. Então a boa obra dela venceu todas as dificuldades. E o David disse, eu me lembro de como minha infância foi divertida. E uma tristeza veio sobre mim. Eu pensei, nem consigo me lembrar de ter tido alegria. Fiquei chateada. Fiquei com raiva. Mas se nós não aprendemos a reconhecer essa ira, então nós a pecamos e jogamos em cima das pessoas que não tem nada a ver. Muitas vezes nós estamos tentando fazer as outras pessoas pagarem aqui pelo que nos aconteceu lá, e eles não tiveram nenhum envolvimento com isso, nem fizeram parte disso, mas nós estamos jogando sobre eles e temos relacionamentos conturbados, um após o outro, e estamos culpando as pessoas por isso, quando na verdade não são elas, é o diabo o culpado disso. Bem, então, por favor, me diga como eu posso me vingar do diabo, porque eu tenho que jogar isso em cima de alguém. Você
Seja bom com as pessoas, então você deixará o diabo doido. Seja uma bênção em todo lugar que você for. Seja um edificador, seja um exortador, seja positivo. Todo mundo que você encontrar, faça eles se sentirem melhores do que eles mesmos. Faça algo grande para Deus. Eu espero e oro, eu oro, para que quando eu colocar os meus pés no chão de manhã, o inferno venha tremer. Ou ele está cortando de novo! Vamos, todos nós precisamos ser desse jeito. Não apenas nos levantar e encontrar mais um motivo para reclamarmos, e mais 3 pessoas para nos deixar chateados, 4 para nos deixar inseguros, 9 para nos deixar chateados. Então, nós precisamos começar a reconhecer essa raiva e reconhecer essa amargura e ressentimento. Tomar autoridade sobre os nossos pensamentos e pensar no que estamos pensando. E não simplesmente deixar o diabo tomar o controle. Nós precisamos perseverar e prosseguir. Mudar nossa mentalidade dia após dia. Uma coisa de cada vez, um relacionamento de cada vez. E assim seremos vencedores. Romanos 12, verso 9. Amados, nunca queiram vingar-se. Vingar-se. Eu vi uma história um dia desses que um homem foi mordido por um cachorro que tinha raiva. O homem ficou muito doente, foi ao médico, o médico aplicou algumas injeções, estava lhe dando algumas instruções e lhe falando alguns sintomas que ele poderia vir a ter. O homem pegou a lista e começou a escrever alguns nomes nela. O médico pensou que o homem estava com medo de morrer, ele estava escrevendo um desejo. Ele disse, o senhor não vai morrer, não se preocupe, você não vai morrer. Ele disse, eu sei, eu só estou fazendo uma lista de pessoas que eu quero morder antes de ficar bom. Triste dizer, é assim que muitos de nós temos agido. Vem cá, deixa eu te morder com o meu problema. A vingança é algo terrível. Deus falou que ela não pertence a nós. É uma das coisas que nós não podemos tocar. Deus disse, não toque o dízimo, não toque nos meus ungidos, não toque a glória e não toque a vingança. Não podemos mexer com vingança. Não compete a nós. Deus disse, a vingança é minha, diz o Senhor. Eu pagarei. Deus é um Deus de recompensas. Aleluia. Se você simplesmente passar pela dor, o dia do pagamento chegará. A recompensa está chegando. Aleluia. Nenhum demônio do inferno pode impedir a chegada da sua recompensa. Nenhuma pessoa na terra poderá impedir a chegada da sua recompensa. Porque Deus diz que se nós não tentarmos receber das pessoas que não podem nos pagar... Deixa eu te perguntar uma coisa. Como meu pai pode devolver minha infância? Eu comecei a pensar nisso quando eu tinha 40 anos de idade. Não. Eu nunca pude ser uma criança. É por isso que eu sou viciada em trabalho. Porque eu nunca pude brincar. Eu fui ensinada a sentir culpa quando eu brincava e me divertia. Risada era barulho. Então, eu cresci só para trabalhar. Eu trabalhei até quase acabar comigo mesma, porque eu pensava que essa era a única coisa que as pessoas iriam aprovar em mim. Era a única coisa. Daí eu fiquei com raiva. Eu nunca fui uma criança. Mas quer saber? Eu estou aprendendo a ser uma criança de 60 anos. Amém? Ao invés de me aposentar, como a maioria das pessoas fazem, eu troquei a minha cadeira de balanço pela risada, alegria e diversão. Vou te falar uma coisa, eu posso não ter tido um bom começo, mas eu terei um excelente final com certeza. Amados, nunca se vinguem de ninguém, mas deixe o caminho livre para Deus, porque está escrito, a vingança é minha, diz o Senhor, eu restituirei. Quem pagará os seus inimigos de volta? Deus. Quem é que vai pagar o diabo de volta? Quem vai te recompensar por ter feito o que é certo no meio das dificuldades?
Isso mesmo. Pagamento está chegando, mas se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim amontoarás brasas vivas de fogo sobre a cabeça deles. Você fará isso. Eu costumava dizer, Mas depois eu descobri que se você estudar em Provérbios, a Bíblia Amplificada possui alguns rodapés que dizem que essas brasas vivas é o amor flamejante de Deus que derrete os corações duros das pessoas que vêm contra você. Então essas brasas vivas falam da caminhada de amor ativa, vibrante, flamejante para com seus inimigos que vêm contra você. E quando você continua amando-lhes, 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 finalmente derrete o coração dessas pessoas e eles são mudados.